Nós tivemos um dia movimentado para o Banco Central. O Banco Central divulgou a ata da última reunião do Copom. E nessa ata, ela é sempre lida com muita atenção, né, Thaís? Muito. Cada palavrinha. A nossa especialista em ler atas do Copom. Essa ata reforça a sinalização de um corte dos juros em março. Por outro lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou o que já estávamos dizendo aqui ontem. E ele mesmo dizia, não indicamos nada. Não estava indicado sim. Um secretário de Política Econômica da pasta dele, Guilherme Mello, para uma diretoria do Banco Central. Vocês vão ver como isso é importante. A reportagem é de Pedro Teixeira. Haddad afirmou que também levou a Lula o nome do economista Tiago Cavalcanti, mas saiu em defesa principalmente de seu secretário e criticou o vazamento da indicação. Eu imaginei, pelas conversas que tive com essas duas figuras, que eles poderiam ser nomes a serem apreciados tanto pelo presidente do Banco Central quanto pelo presidente Lula. Pouco antes das declarações de Haddad, o Copom divulgou a ata da última reunião, que manteve os juros em 15% ao ano. O comitê apontou que deve começar a reduzir a Selic na próxima reunião, em março. Segundo a autarquia, o tamanho do corte será definido pelos próximos dados de inflação, emprego e PIB. Mesmo assim, o BC reconhece a necessidade da manutenção do patamar de juros em níveis restritivos para a consolidação do processo de desinflação. Em entrevista ao CNN Money, a economista Marcela Kawauchi aponta que ainda existem cenários que freariam a queda de juros. Entre eles, uma eventual deterioração das contas públicas. Existem riscos a esse cenário. E os riscos estão principalmente ligados à questão de câmbio, né? Caso o câmbio se mexa muito, a gente pode ter uma piora da inflação. Eles estão ligados também à questão fiscal, isso é algo que a gente tem ouvido falar de forma estrutural já há bastante tempo. O próprio Banco Central reconhece que as incertezas relacionadas ao tema têm potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, um indicador de referência na formulação da política monetária. Esse aspecto, no entanto, não apresenta sinal de melhora. Com o pagamento dos juros e um crescente aumento nos gastos públicos, a previsão é que a situação fiscal siga deteriorando. Ampliando ainda mais as despesas, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira reajustes e mudanças para servidores do Congresso que permitiriam ganhos acima do teto constitucional, que hoje é de R$ 46 mil. O texto chega em um momento em que a percepção da população sobre as contas públicas é majoritariamente negativa. Segundo pesquisa do movimento Orçamento Bem Gasto, 55% dos brasileiros acreditam que o país gasta muito mais do que pode, enquanto 20% dizem que gastam um pouco mais e apenas 8% entendem que o governo federal gasta o que pode. Em outro recorte, 29% apontam que a situação das contas públicas é péssima e outros 20% a classificam como ruim. 23% veem o cenário como regular e somente 5% como ótimo. Queria agora apresentar a vocês quem está conosco no programa, Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. Felipe foi secretário da Fazenda e Planejamento aqui no estado de São Paulo. Também foi diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, a IFI, que assessora o Senado. Felipe, obrigado pela disposição de estar conosco. Boa noite. Boa noite, William. Obrigado pelo convite. Felipe, começamos por você então. Recentemente você fez o seguinte resumo da situação fiscal numa coluna sua assinada no jornal Estado de São Paulo. A situação fiscal do governo central é delicada. Você escreveu. São muitos anos de déficit primário, sem que se observe uma tendência de melhora progressiva. A dívida pública sobe continuamente, ameaçando a estabilidade macroeconômica do país, condição necessária para o crescimento econômico. E o Lula indica um adepto do gasto é vida como no Comitê de Política Monetária do Banco Central? William, deixa eu lhe dizer, eu entendo que a situação fiscal, como você bem sintetizou aí por meio desse trecho do meu artigo no Estadão, ela é bastante frágil de fato. Por quê?
Porque como mostra essa pesquisa aí do movimento Orçamento Bem Gasto, aliás, do qual eu sou signatário, e é importante que a gente comece a desvendar um pouco como a população enxerga essa questão fiscal, afinal de contas, trata-se de dinheiro público, né? E essa fragilidade, ela se traduz numa dívida que é muito mais alta do que a média de endividamento dos países comparáveis, os países em desenvolvimento, e um déficit público que ainda remanesce. Não é só o déficit primário, que melhorou de 2023 para cá, mas ainda é uma situação de déficit, a receita é menor do que a despesa primária, mas também uma situação de déficit nominal, quando a gente coloca a conta de juros, um déficit de mais de 8% do PIB. Agora, eu entendo que o Guilherme Mello faz um bom trabalho na Secretaria de Política Econômica. Se você olhar os colegiados dos bancos centrais ao redor do mundo, é desejável que se tenha uma certa pluralidade. O Guilherme Mello é professor de economia da Unicamp, doutor em economia, fez um bom trabalho em termos de produção de relatórios, informações na Secretaria de Política Econômica, e eu acho que, por si só, isso não deveria ser um fator de geração de ruídos e alarde por parte do mercado financeiro. Como é que o mercado financeiro está vendo isso? O Felipe está, na verdade, te pondo uma pergunta, Thaís. Hoje eu tive bastante esse debate, Felipe, sobre o que é ter dissenso no Comitê de Política Monetária, né? E o que eu ouvi de gente que defende bastante a independência do Banco Central é que nós temos uma independência ainda muito imatura. Nós vimos um episódio de dissenso no Copom assim que o Gabriel Galípolo assumiu a política monetária e os outros 3 diretores que chegaram com ele fizeram um voto dissidente ali diferente e o Copom acabou sendo 5-4 pela manutenção ou pela alta da taxa dos juros. Enfim, foi um episódio de dissidência assim que o novo grupo chegou. E a percepção sobre a credibilidade do Banco Central ela é muito frágil. Eu costumo dizer que a credibilidade do Banco Central ela sobe de escada quando ela está sendo construída e ela pula da janela quando ela vai embora, né? É um movimento muito rápido. Mas o Felipe está vendo um exagero nisso. Então, esse é o contraponto. O contraponto é dizer, nós ainda temos um Banco Central com uma independência que é questionada dia sim, outro também. Agora, mais um elemento de questionamento. Então, olha o FED, do Banco Central dos Estados Unidos, que é o mais maduro do mundo, enfrentando problemas com dissidências. E eles convivem com dissidência há muito tempo. Então, a minha ponderação aqui não é a ideia nova. A minha ponderação aqui é qual é o grau de maturidade e de respeito institucional que o Banco Central tem hoje, de percepção de credibilidade, para administrar dissenso, ainda mais numa diretoria tão importante quanto a de política econômica. Hoje eu peguei os dois, o Daniel e o Caio, para Cristo, em função do que os convidados dizem. De novo, uma belíssima provocação para os nossos repórteres políticos, estão sempre fuçando a política. Daniel, por que tanto dissenso, como assinalou Felipe Salto, em função da nomeação de alguém que tem, digamos, credenciais acadêmicas sólidas, como esse indicado para o Banco Central pelo presidente Lula? William, eu vou dar um pouco a minha interpretação aqui dos fatos e eu sou aprendiz do Felipe Salto e da Thaís nessa matéria. Mas o que eu vejo é o seguinte, o Gabriel Galípolo nunca vai ser para o Palácio do Planalto, para este governo do PT, o que era Roberto Campos Neto. Ele nunca vai ser linchado em praça pública nos discursos da política, dessa ala política. Mas eu percebo uma insatisfação. Gleisi Hoffmann, numa entrevista, chegou a dizer isso explicitamente, que ela se sentia decepcionada com Gabriel Galípolo. Então, a gente viu todo esse movimento de alta dos juros que o governo sempre disse, falou, não, isso tudo bem, isso estava contratado já na gestão de Roberto Campos Neto e na antiga diretoria. Mas eu percebo, claro que o governo e o Ministério da Fazenda sempre vão advogar por queda dos juros publicamente, mas eu percebo desde ali de setembro, outubro, uma expectativa muito alta de que o Banco Central já tivesse começado a reduzir os juros. E nesse aspecto, um quê de decepção que Gleisi Hoffmann transformou
em algo público com Gabriel Galípolo. Afora alguns outros gestos, esse que nós mencionamos, de um senador super governista como o veneziano Vital do Rego, irmão do presidente do TCU, convocar, quer dizer, fazer um convite, na verdade, para Gabriel Galípolo fazer um depoimento na CAI, tudo isso passa a impressão de que o governo soltou a mão do Galípolo. Quer dizer, não é mais o nosso menino de ouro, como o Lula chamava. Então, Guilherme Melo me parece que entra na diretoria do Banco Central, se confirmada a indicação, como este novo menino de ouro, em contraposição a um pouco de decepção do Palácio do Planalto com Gabriel Galípolo. Bom, o que você está dizendo em síntese, Daniel, não são as palavras que a Gleisi pronunciou, mas é o conteúdo do que ela disse, é que não estão cumprindo a missão político-partidária do PT, esses indicados. Então vamos achar alguém que faça, Caio? Mesmo porque o Gabriel Galípolo, salvo engano, não é filiado ao PT. Nem nunca foi. Ele não, é próximo. A proximidade dele é recente. Sim, e o Guilherme Melo é filiado ao PT, é dos NAPs, né? Aqueles grupos de economistas petistas, enfim, do qual o Guido Mantega também faz parte, mas na minha leitura é uma questão muito mais política até do que técnica, né? Além dessa questão do Galípolo não ter liderado um processo de redução de juros, tem o processo todo do Banco Master, que o que o Palácio do Planalto está fazendo? Está pondo o Alexandre de Moraes nas reuniões para tratar de Master, está tentando evitar que isso vire uma crise política que afete o Palácio do Planalto, quando tudo que está sendo costurado nos três poderes é para mirar justamente a credibilidade do Banco Central presidido pelo Gabriel Galípolo. Então, a nomeação do Guilherme Melo, ela acaba sendo um reforço nessa história de fazer o acordão e abraçar as teses da defesa do Daniel Vercaro, respaldadas pelo Dias Toffoli, respaldadas pelo Centrão, respaldadas pelo Palácio do Planalto, pelo presidente Lula, de que, ao fim e ao cabo, é o Banco Central que está errado. Está errado para o governo na taxa de juros não baixar e está errado em ter liquidado o Banco Master da forma como liquidou. Felipe, deixa eu ir para um outro ponto que você abordou e que é talvez o ponto que está na cabeça de todo mundo agora, né? Por mais importante que seja a gente fulanizar uma escolha em função das suas possíveis consequências políticas. E é por aí que você foi, na tua já mencionada coluna, cuja leitura vale a pena, sinceramente. Porque você diz o seguinte ao final da sua coluna, que o cenário no qual você, ou o cenário que você considera mais provável, diante da gravidade que você mesmo descreve da situação das contas públicas, é a adoção de medidas apenas na intensidade suficiente para afastar, palavras suas, Felipe, os danosos resultados da inércia constatada por você até aqui. Agora entra a minha pitada pessoal, Felipe. Isso é perigosíssimo, porque a trajetória que nós estamos seguindo, que você mesmo aponta, é insustentável. De fato, William, eu aqui na Warren, o que nós fazemos, né? Josué Pellegrini e eu. Nós fazemos estimativas para tentar mostrar justamente isso que você já concluiu e intuiu agora na sua questão e análise, que é essa distância entre um cenário inercial, como a gente chama, ou seja, não se faz nada, continuamos a gastar bastante, a receita não vai ter mais como crescer no ritmo que cresceu, principalmente em 2023 e 2024, mas também em 2025, e aí sim seria um cenário pessimista. Em comparação, e aí vem a distância entre esses dois cenários, com um quadro em que os ajustes mínimos sejam feitos, né? E o que são esses ajustes mínimos? É a questão do abono salarial, que virou um benefício que não serve mais para nada, não atinge o objetivo para o qual ele foi colocado lá no passado, décadas atrás. Discutir a vinculação de orçamentos gigantescos da saúde e educação à evolução da receita, cortar as emendas parlamentares, aproveitando a esteira do trabalho que já vem sendo feito pelo ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, rediscutir subsídios, a exemplo do Plano Safra, cortar gastos tributários. Então, tem uma avenida de coisas, de providências que precisam ser tomadas
para evitar esse mal maior. E o mal maior que estaria representado, simbolizado, evidenciado nesse desmonte da responsabilidade fiscal mínima que, aos trancos e barrancos, nós conseguimos manter desde que se adotou, aliás, o regime de metas à inflação em 99, né? Thaís. Você vai me perguntar? Sim. Ah, não, é para eu falar. Se você prefere, eu faço a pergunta. Está prontinha. Então faz. Nós temos um ministro da Fazenda deixando de ser ministro da Fazenda. O legado dele na questão fiscal qual é? É uma nova forma de contar a história que o governo Dilma, por exemplo, tentou contar sobre as contas públicas. Lá a situação era muito mais grave, né? O Haddad desenhou o arcabouço fiscal, melhorou a situação das contas, melhorou para o que era, melhorou. Mas resolveu? Não, não resolveu, porque assim, não adianta a gente considerar uma meta que não é alcançada pela quantidade de coisas que estão fora, uma gestão, a gente não ouve o ministro da Fazenda em nenhum momento falar assim, qual foi o alarme que soou no Ministério da Fazenda quando as estatais viraram para o negativo e começaram a dar um prejuízo atrás do outro. Qual foi a atuação do Ministério da Fazenda para evitar o estouro da boiada em crédito que estados e municípios passaram a tomar com o aval do Tesouro Nacional? Muita gente não sabe, mas essas muitas operações de crédito feitas por estados e municípios que o governo Dilma Rousseff liberou para caramba, não foram pagas e é o Tesouro que paga até hoje. Assim, é uma conta bilionária que o Tesouro vai pagando as garantias dos empréstimos. Então, é uma gestão que, assim, William, é muito interessante acompanhar o seguinte, o ministro da Fazenda está indo embora e quem vai substituí-lo nem é um nome de consenso, alguém que seja identificado ali pelo mercado ou pelos economistas como um economista, porque nem isso ele é, não está fazendo diferença. Eu acho que esse é um sinal ruim para o Brasil. Seria importante que fizesse diferença quem vai ser o ministro da Fazenda ou quem está sendo o ministro da Fazenda no último ano de governo, na situação fiscal que a gente está vivendo hoje.